E sim, tá. Eu vou pedir para o pessoal, se puder, fechar o microfone para não dar tanta interferência. Bom, gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, então vamos lá. Hoje eu fiz uma reunião de alguns temas, de algumas aulas, de algumas apresentações, abrangendo aí várias coisas, principalmente no tratamento e diminuição de riscos de doenças, né? Então, vai envolver plantas, alimentos e até alguns medicamentos. Então, é uma aula hoje, talvez, comprida, né? Que eu daria normalmente em 2 aulas, né? Então, a gente vai começar falando do câncer, né? De produtos naturais que são usados no tratamento e na diminuição do risco do câncer, né? E a gente vai falar de prevenção também. Diminuição de risco é diferente de prevenção, né? Então, o câncer, ele é, na realidade, um grupo de doenças, né? Que, basicamente, acumula uma série de mutações, né? Mutações genéticas, alterações genéticas, né? Que acabam provocando o aparecimento da célula tumoral, né? Que é uma célula que ela não se diferencia totalmente, então ela não chega no estágio final, mas ela começa a se dividir de forma incontrolada, ela começa a invadir os tecidos adjacentes, né? E depois, quando cai na circulação ou no sistema linfático, ela provoca metástase, podendo se instalar em outros órgãos, né? E, além de tudo, né, essa célula cancerígena é uma célula que tem uma capacidade de adquirir resistência aos medicamentos muito grandes, né? Então, a célula cancerígena é uma célula imortal, ela nunca morre, né? Ela tem a capacidade de se dividir infinitamente, né? Quando a gente pega um tecido normal e coloca numa placa, por exemplo, uma célula normal, ela vai se dividir algumas vezes e para. A cancerígena não, ela se divide indefinidamente. Bom, é uma doença que está crescendo, né? Atualmente, a incidência é de 1 em cada 5 indivíduos não fumantes, porque os fumantes têm uma chance muito maior de pegarem, de terem câncer, né? Então, se a gente falar 1 em cada 5, mais ou menos 20% da população vai ter câncer. Hoje, ela é a segunda causa de morte, né? Ela perde só pelas doenças do sistema cardiovascular, infarto, derrame, né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a gente tem cerca de 520 mil novos casos por ano. Então, é uma doença que ela é muito antiga, ela não é uma doença nova, mas ela está aumentando, principalmente porque a nossa expectativa de vida está aumentando. Então, era uma doença que há um século, ela é uma doença que normalmente atinge pessoas acima dos 40, dos 50, né? Quanto mais velho a gente fica, mais chance a gente tem de ter um câncer, né? Porque mais tempo a gente está exposto a carcinogênicos, o próprio processo de envelhecimento pode ir facilitando o aparecimento da célula tumoral. Então, esse é um preço que a gente paga, né? Quanto mais velho a gente fica, maior é o risco de ter câncer. Então, o que está acontecendo? A expectativa de vida
que há um século era mais ou menos de 40 anos, hoje a gente já está em mais de 70, e isso está aumentando, né? Ainda os pesquisadores não têm ideia de quanto tempo o ser humano é capaz de viver, né? Hoje a gente tem muita gente, se a gente tem uma expectativa média de vida de 70 a 75 anos, isso significa que tem muita gente já acima de 100, que era uma coisa impensável há um século, quando a expectativa de vida era de 40. Então, a partir do momento que a gente vive mais, a gente tem uma chance maior de ter um câncer, né? Esse é o preço que a gente paga por viver mais, né? Mas a notícia boa é que nem todas as pessoas vão morrer de câncer, porque hoje existe tratamento, prevenção para vários tipos de câncer, né? Há cerca de, sei lá, 60 anos era uma doença mortal, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho dos produtos naturais no tratamento do câncer, né? Como que é isso, né? Então, a pesquisa, né, de produtos anti-câncer começou depois da descoberta da penicilina. A penicilina foi descoberta no final da década de 30, né? Então, até então, qualquer pessoa que tinha um processo infeccioso praticamente não tinha tratamento, né? Ou o organismo conseguia debelar aquele agente infeccioso, ou morria, não tinha jeito, né? Uma pneumonia, uma doença mais grave, dificilmente a pessoa conseguia sobreviver. Então, um dos grandes passos aí da pesquisa foi a descoberta da penicilina. Nas guerras, por exemplo, morria muito mais gente das infecções que pegavam por causa de ferimentos do que propriamente do ferimento em si, era a infecção que acabava matando. Tanto é que a Segunda Guerra Mundial foi o grande laboratório para testar a penicilina, né? Foi quando a penicilina estava já em desenvolvimento, né? E foi uma descoberta casual, né? O Fleming, ele deixou a placa de Petri, né, que é onde se faz cultura, fora da estufa que ele costumava usar, e ficou no meio ambiente, e isso foi contaminado por fungo, esses fungos que estão no ar, e um deles era a penicilina, e ele viu que onde crescia a penicilina, os outros fungos, as outras bactérias, os outros micro-organismos não cresciam. E aí foi uma das grandes descobertas, né? Sem dúvida alguma, a partir do momento que a gente conseguiu controlar muitas das doenças infecciosas, a expectativa de vida aumentou. E aí, quando ele descobriu isso vindo de um micro-organismo, começou uma pesquisa intensa na área de microbiologia, né? E uma dos micro-organismos é esse Streptomyces, que é uma bactéria que está no solo, né? E descobriram realmente uma substância, a actinomicina D, que tem que é usada até hoje para tratamento entre a década de 50 e 60, um tratamento de câncer infantil e um outro sarcoma, né? Além disso, ela é usada para outros tipos, como quimioterápico, para tratamento de outros tipos de câncer. Depois vem dessa planta, né? Vocês olham, uma bactéria de solo bonita, né? Tem uma cor vermelha, né? Isso aqui é a placa onde se faz o cultivo, e aqui é o medicamento, né? Dessa bactéria se extraiu as antraciclinas, é um grupo, a mais conhecida é a doxorubicina, e que é um medicamento, um dos mais utilizados na quimioterapia, né, para linfoma, carcinoma de mama metastático, sarcomas, vários tipos de câncer, se usa a doxorubicina, né, que veio também de uma bactéria. E aí, né, começaram a pesquisar, e
E pesquisando essa planta, né, a Vinca rosea, que é uma planta de Madagascar, que era utilizado popularmente para diabetes. Aí, quando começaram a fazer a pesquisa para diabetes, viram que ela diminuía os glóbulos brancos do sangue. E qual é a doença que tem muito glóbulo branco? As leucemias, né? A leucemia faz isso, multiplica em muitos os leucócitos, a parte branca do sangue, né? E acertaram na mosca, porque aí isolaram a vinblastina, a vincristina, que são usadas, né, para tratamento de leucemias, linfomas, câncer de mama, câncer infantil. É uma dos quimioterápicos mais usados também para tratamento de diversos tipos de câncer. Essa planta vocês conhecem, né? Chamam de Maria Sem Vergonha, né? Ela cresce em todo canto, né? Qualquer buraquinho, ela está crescendo ali. Só que não adianta fazer chá dessa planta, porque a quantidade de substância ativa que ela tem é muito pequena, então não vai funcionar, tem que ser com a substância pura mesmo para fazer a quimioterapia. E uma outra planta, essa planta da América do Norte, da Ásia, a podófilo, ela era utilizada pelos índios dos Estados Unidos para eliminação de verrugas. E aí, quer dizer, descobriram aí foram pesquisar, descobriram essa substância, epipodófilo-toxina, com atividade também muito boa no câncer, só que quando chegou nos estudos clínicos, né, nos estudos pré-clínicos em animais, ela funcionava muito bem, mas quando foi para os estudos clínicos, ela apresentava muita toxicidade, né? As drogas para câncer produzem toxicidade, mas o dela era exagerada, né? Então, isso voltou para os laboratórios até que eles conseguiram derivados delas, a etoposida, a eteniposida, que são hoje substâncias também utilizadas na quimioterapia. Então, veio também de uma outra planta, né, cujo uso tradicional era pelos índios dos Estados Unidos. A Camptotheca acuminata, que é uma planta chinesa, aconteceu a mesma coisa, né? Descobriram um alcaloide, a camptotecina, só que quando chegou no estudo clínico também era muito tóxica, tiveram que voltar para trás, né? Até conseguir derivados, o topotecano e o irinotecano, que hoje são utilizados na quimioterapia, né? Então, estou falando aqui sempre de substâncias puras. Para câncer não tem muito jeito, para tratar o câncer, né? E uma das mais interessantes é o que aconteceu do teixo, né? Espécies de taxos, que são plantas que crescem lá no norte dos Estados Unidos, e os indígenas de lá usavam para tratamento de feridas, né? Como cicatrizante, aí foram estudar em câncer, né, e o Instituto Nacional do Câncer descobriu uma molécula, o paclitaxel, uma molécula fantástica, uma molécula muito maluca, difícil de ser sintetizada, né, com um mecanismo de ação fantástico e com uma atividade muito boa, porque os primeiros testes foram feitos em câncer de mama e de ovário, naquelas mulheres que já não tinha mais o que fazer. E teve um resultado muito positivo, né? Muito interessante. O grande problema, isso foi na década de 70, né? E foi isso em 70, no início da década de 70. E o que aconteceu? Só que para tratar uma pessoa tinha que derrubar 2 árvores gigantes, que demoram anos e anos para crescer. Então, inviabilizou, porque iriam destruir todas, iam sumir. Essa árvore quase sumiu mesmo, né? Porque aí começa uma coisa maluca atrás, né? Que aí teve que parar tudo, né? Porque não tinha como. Então, a pesquisa da década de 70 começaram a procurar vias alternativas, né? Até que conseguiram
um precursor que, com uma ou duas, de uma fonte renovável, né, que com uma ou duas etapas aí de síntese chegavam no paclitaxel ou no docetaxel. Para vocês terem uma ideia, isso demorou 20 anos, né, entre a descoberta inicial até conseguir produzir em quantidade a substância ativa, né? E hoje ela é muito utilizada também para vários tipos de câncer. E aí, quer dizer, aqui a gente está falando do tempo, né? Sempre, né, demora bastante, né, para se conseguir. É um resumo daquilo que a gente falou. E aí, qual é a lógica da gente procurar princípios ativos na natureza, né? Isso porque na natureza os organismos têm que se defender. Então, as plantas, por exemplo, para se defender de um predador, elas não têm como fugir, né? Então, o que elas podem fazer? Sintetizar substâncias tóxicas para os predadores, né? Seja para insetos, seja para outro tipo de predador, sintetizando algumas substâncias tóxicas que possam afastar aquele predador. E com isso, né, como ela não consegue se locomover, ela vai sintetizando substâncias tóxicas e, eventualmente, essa substância pode ser útil para tratar uma célula tumoral, para um parasita, né, pode também servir para matar algum micro-organismo ou uma célula cancerígena. A mesma coisa para agentes anti-infecciosos, né? Procurando em micro-organismos, né? Porque o micro-organismo ele está num meio ambiente onde ele tem que se defender, né? Ele tem que defender dos outros. Para vocês terem uma ideia, as cefalosporinas, né, que hoje já deve estar na quarta, quinta geração, um outro grupo que veio depois da penicilina, um grupo de antibióticos, que foi descoberta num micro-organismo que estava presente no esgoto da Sardenha, lá onde saía mesmo o esgoto. E qual é a lógica de se procurar nesses lugares? É que o esgoto tem matéria orgânica, né, para as bactérias, para os micro-organismos. E na disputa pelo alimento, o micro-organismo que conseguir sintetizar alguma coisa, produzir algum veneno, ele vai ter mais chance. Então, ele produz um veneno para matar os outros, e com isso ele sobra mais o alimento para eles, né? E foi o que aconteceu, a cefalosporina, né, vem de um micro-organismo que matava os outros, e eventualmente isso também pode servir como um antibiótico. Então, hoje, dos agentes anti-infecciosos, né, antibióticos, antiparasitários, 70% vem da natureza, né? E para câncer, cerca de 63% vem da natureza ou são inspirados na natureza. Daí vem a lógica de se procurar esse tipo de substâncias, né, nas plantas e nos organismos que não conseguem se locomover muito. Então, existe muita pesquisa, por exemplo, com esponja marinha, aqueles organismos que ficam grudados nas pedras, né? Porque a única forma deles se defenderem é produzir substâncias tóxicas. Muitos produzem substâncias muito tóxicas, algumas estão até em estudo clínico para câncer. Bom, agora, isso que a gente viu é para o tratamento, né? O tratamento quimioterápico normal, né? Aquele com um monte de efeito adverso, né? Queda de cabelo, enjoo, náusea, uma série de problemas do ciclo de quimioterapia, a pessoa sofre muito. Mas aí a gente tem um outro grupo na natureza de substâncias que podem diminuir o risco, né? Algumas substâncias que a gente pode consumir, principalmente na área de alimentos, que aí sim pode diminuir o risco do aparecimento do câncer. Então, a gente tem várias coisas na natureza, né? Aqui a gente tem
alguns produtos, soja, uva, tomate, o chá verde, brócolis, enfim. Então, são alimentos, né, frutas, alimentos que a gente pode consumir diariamente, que tem algumas substâncias, alguns princípios ativos que não são tóxicos para o nosso organismo e que podem proteger contra o aparecimento de alguns tipos de câncer. Então, é uma pesquisa que tá sendo feita com todo tipo de substância que aparece em alimentos e que podem ter algum potencial. Então, a gente vai falar de algumas delas, né? A primeira delas é o licopeno. O licopeno é o que dá a cor vermelha ao tomate. O tomate é a maior fonte de licopeno, né? Então, ele é um carotenoide, então ele é parente do beta-caroteno, o que dá aquela cor laranja, né, na cenoura, mas o licopeno aparece em outras frutas vermelhas, né? Então, ele é bem abundante no tomate, a melancia, aquela cor vermelha, é licopeno, na goiaba, aquela goiaba vermelha, no grapefruit, que é aquela laranja amarga, né? Não é laranja amarga, né? Eu esqueci o nome que a gente dá aqui, mas, enfim, é aquela bem amarga. Toranja. Oi? Toranja. Toranja, beleza, obrigado. No damasco, na papaya, no pimentão vermelho, né? Tudo isso é o licopeno. E como começou essa história, né? Isso foi lá na década de 90 ou antes, né? Então, estudos epidemiológicos mostravam uma correlação, né, entre populações que comiam muito tomate, principalmente à base de molho de tomate, porque essas substâncias, eles saem na gordura, no óleo, né? Então, países que consumiam muita massa, por exemplo, né, os italianos, os iranianos que consomem muito, tinham uma baixa incidência, uma incidência menor de câncer de próstata. Foi aí que a coisa começou começaram a desconfiar desse possível papel do licopeno, né? Só que um estudo desse demora muito, né? É diferente de um estudo para você ver se ele funciona ou não num tipo de câncer. Para ver diminuição de risco, né, só para a gente ter uma ideia de como é complexo comprovar isso, uma coisa é você ver, consome muito tomate e tem menos câncer de próstata, mas será que é por isso mesmo? Né? Então, para se fazer um estudo desse, foi feito, né? A gente vai ver que chegaram a fazer, demora mais ou menos aí por volta de 20 anos. Porque como que a gente tem que fazer? Vamos ver se o licopeno, né, produtos à base de tomate, realmente diminui a chance de ter câncer. A gente tem que pegar uma população enorme, pelo menos aí mais umas 2.000 pessoas, e administrar o licopeno para um grupo, outro grupo sem licopeno, antes do início da possibilidade de ter câncer de próstata, até quando aparece o câncer de próstata. Então, um estudo desse tem que começar com pessoas acima dos 40, mas bem abaixo, aí, abaixo dos 50, para chegar até os 70, mais ou menos, né, que é a época que já apareceu bastante câncer de próstata, né? Os urologistas, né, especialistas, dizem que todo homem que chegar aos 90 e ainda não arrancou a próstata, ele vai ter câncer de próstata, mas não significa que ele vai morrer por isso, né? Eu tive um tio que morreu com 95, ele tinha câncer de próstata há muito tempo e estava controlado, porque ele fez o diagnóstico precoce. Então, começaram a estudar, né, nesses anos todos, então, viram
os princípios ativos, além do licopeno, no tomate tem várias substâncias, polifenóis, folato, vitaminas, potássio, outros carotenoides, né? E aí eles viram que realmente o licopeno ele se acumulava na próstata, e aí alguns estudos, né, de carcinogênese hepática em camundongo, eles verificaram já um efeito. Depois, em animais transgênicos que desenvolvem um câncer de próstata, então, essa espécie de camundongo, mais é um camundongo, é uma espécie que depois de 12 semanas, 8 a 12 semanas, ele já está com câncer de próstata. Então, verificaram que o tomate em pó e o licopeno, então, muitas vezes eles falam assim, não é só o licopeno, mas é a composição, né, o pó todo, né, reduziu a progressão tumoral, né, então teve um efeito na redução da chance de câncer de próstata. Depois, num outro tipo de tumor em ratos, também de adenocarcinoma de próstata, também o tomate foi mais eficiente em reduzir o aparecimento do tumor. E depois em carcinogênese induzida por substâncias químicas, né? Também o tomate em pó aumentou a sobrevida dos animais. Então, aí, já na experimentação em animais, ainda não dá para a gente transferir o que acontece num camundongo, num rato para o humano, mas aí já dá um caminho para seguir a pesquisa, né? Então, depois, alguns estudos clínicos, né, com câncer de próstata, se descobriram que o licopeno, numa dose de 8 miligramas por dia, reduziu a progressão do câncer de próstata. Mas só o licopeno, por menos tempo, não houve redução. Aí, outros estudos, né, o tomate em pasta, cerca de 50 gramas por dia, por 10 semanas, então vocês podem ver que é o consumo diário mesmo, né? Não é uma coisa assim que você fala, hoje eu vou comer. Não, é introduzir na alimentação, né? Reduzir o PSA é um dos marcadores, né, do câncer de próstata na hiperplasia benigna de próstata, também ajudou, né, a diminuir a progressão da hiperplasia benigna. E aí, num outro tipo de câncer, já quando o câncer está instalado, ele não foi ativo. Mas aí fizeram um estudo, né, prospectivo, um estudo de acompanhamento de 50 mil homens, né? E isso foi esse estudo que eu falei para vocês, de anos e anos, né? E aí, o que eles verificaram, né? Que os níveis elevados de licopeno, eles dosam isso no sangue, né? Reduzem o risco de câncer de próstata. Então, esse foi já um estudo bastante confiável, né? Que envolveu aí 50 mil anos. E depois tem uma meta-análise, que é uma análise que junta vários estudos clínicos, né? Nesses 26 estudos clínicos, juntando tudo, deu mais de 560 mil participantes. E aí, o que eles descobriram? Que o consumo, né, de licopeno, nas diversas formas, ou hoje já existe comprimido de licopeno, né, pode reduzir o risco de desenvolvimento de câncer de próstata, né, e aí eles determinaram qual é a concentração plasmática efetiva. Então, o que acontece aqui? Reduziu o risco de câncer. Não quer dizer que a pessoa tomando licopeno, comendo tomate, ele vai se livrar dos exames preventivos. Prevenção é aqueles exames que se fazem rotineiramente, exame de toque, de PSA, todos os homens têm que se fazer todo ano mesmo, né?
Não tem jeito, não tem como evitar do toque, e o toque é essencial, porque muitas vezes o PSA está normal e no exame de toque o médico detecta o câncer, né? Eu tenho um cunhado que né, já tem bem mais de 10 anos, ele estava com o PSA normal, mas o médico percebeu no exame de toque ele estava com o início de um câncer de próstata, fez a cirurgia, isso tem uns 15 anos, eu acho, já. Vida normal, não precisou fazer nenhum outro tratamento. A detecção precoce, né, não tinha metástase nem nada, ele conseguiu se curar, né? Então, não significa que, comer tomate não preciso mais fazer exame. Não, não é preventivo, ele pode reduzir o risco. Então, por exemplo, está aparecendo alguma coisa aí para vocês na tela? Sim, está aparecendo o iCloud. Que coisa absurda, peraí. Agora voltou normal. Tá. Então, não quer dizer que comer tomate elimina o risco de câncer de próstata. Não, diminui. Então, por exemplo, se a gente está num consumo bom de licopeno lá pelas várias formas, então, por exemplo, se o risco de uma pessoa, eu nem sei qual é o risco, eu estou chutando isso. Se o risco de uma pessoa com 65 anos, se o risco de ter câncer de próstata é 10%, ele pode reduzir para 5%. Né? Não quer dizer que ele não vai ter, ele vai ter um risco reduzido. Bom, outras substâncias. E agora que não quer descer, por quê? Aí vem outro grupo de substâncias, além do câncer de próstata, o licopeno está sendo estudado em outros tipos de câncer. É que o próstata foi o mais estudado, mas ele também pode diminuir o risco de outros tipos de câncer. E aí vem um grupo de substâncias, esses chamadas glicosinolatos, que aparecem, elas estão presentes nas crucíferas, no brócolis, na couve de Bruxelas, no repolho, né? Todas esses vegetais, né? Que têm as crucíferas, que têm os glicosinolatos, né? E aí o que se descobriu até agora, né? Estudos, né? Ainda são estudos experimentais, né? Com animais de laboratório. Então, eles verificaram que o sulforafano e extratos de brócolis, o sulforafano é um glicosinolato, um dos ativos, né? Produziu proteção em modelos experimentais de carcinogênese química, de pele, cavidade oral, estômago, cólon, pulmão, bexiga, em modelos genéticos de câncer de cólon e de próstata, câncer de mama, diminuição de metástase pulmonar, também câncer de próstata, só que ainda não tem estudos clínicos, né? Mas, de qualquer forma, né, consumir esses produtos, né, como brócolis, couve de Bruxelas, repolho, né, você está consumindo produtos que podem ajudar a diminuir o risco, né? Logo, logo vão aparecer estudos clínicos, porque, como eu disse para vocês, são estudos que demoram muito, né, para ver se realmente funciona. Tá bom, está tudo fechado aí os portões? O Genésio já foi? E bateu o portão? Oi? Bom, depois são as isoflavonas da soja, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar da isoflavona da soja, blá, 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 blá. Se serve ou não serve, ela é usada como reposição para hormonal, né? Depois da menopausa, né? Durante a menopausa, né? Porque ela tem, essas isoflavonas da soja, tem uma ação estrogênica, né? Uma ação parecida com menor, né, menos potente, com os hormônios femininos, né?
E aí, estudando em animais, eles viram que aumentou a sobrevida daquele camundongo que tem câncer de próstata naturalmente. Então, aumentou. Estudos clínicos em pacientes deu negativo, porque a dose que foi usada é muito baixa, mas nos animais funcionou. E realmente, né, uma das formas antigas de se tratar câncer de próstata foi dar hormônio feminino, estrógeno para os homens, né? Era uma forma de tratar. Outra forma de tratar antiga também era fazer a castração mesmo, né? Então, é uma forma antiga, né? E como a isoflavona tem uma ação estrogênica, ela funcionou no câncer de próstata do animal. Só que quando foram estudar para câncer de mama, em animais, tá? Ela provocou aumento de metástase em câncer experimental de mama. Ou seja, essa ação estrogênica dela acabou potencializando o câncer. Então, para as mulheres, né, na prevenção, na diminuição de risco de câncer, a soja não é uma boa pedida, não, né, aparentemente, né? Porque grande parte dos tumores de mama, eles crescem mais na presença do estrógeno, né, do hormônio feminino. Então, é o hormônio feminino que estimula o crescimento. E as isoflavonas, nesses modelos experimentais, estava fazendo a mesma coisa, estimulando o crescimento tumoral. Então, viram que também para as mulheres, já que em estudos em mulheres, viram que ela estava aumentando a atividade dos genes que estão envolvidos no desenvolvimento do câncer de mama. Então, vocês podem ver que nem tudo é maravilha, né? Então, essas isoflavonas, elas podem, no máximo, ter algum efeito na substituição da reposição hormonal. Aí vem o chá verde, né? Então, a gente tem, né, a Camellia sinensis, ela produz o chá verde, o chá preto, eu já acho que falei para vocês, né? O chá vermelho, o chá branco, enfim, isso tudo depende da fermentação da folha do chá, né? Mas o chá verde é muito consumido, principalmente nos países orientais, na China, no Japão, consomem bastante, né? E aí há muitos estudos, existem muitos estudos in vitro, em modelos experimentais, estudos positivos, e aqui tem um estudo com 40.500 adultos, um estudo na China de acompanhamento de adultos entre 40 e 70 anos. E aí, o que eles verificaram, né? Que o consumo de pelo menos 5 xícaras, né? Não é pouca coisa, né? De chá por dia, diminuiu a redução da mortalidade por doenças do sistema cardiovascular, mas não por câncer, olha só. E pode ser, tem uma lógica aí até, né? Porque o chá, eles costumam tomar o chá também junto com a alimentação, né? E o chá diminui bastante a absorção de gordura, né? Daí que pode ser que essa diminuição da mortalidade de doenças do sistema cardiovascular. Depois, 2 estudos, né, de acompanhamento, um chinês com quase 70 mil pessoas e um japonês com 65 mil pessoas, então são estudos com bastante gente, né? Eles verificaram também que o consumo de 5 ou mais xícaras por dia de chá verde reduziu o risco de câncer coloretal e de estômago, né? E os resultados melhores foram para as mulheres, né? Então, o chá verde já se fala bastante, há muito tempo, sobre chá verde e câncer, né? Mas não só para o câncer, e o único tipo de câncer que eles viram foi do sistema digestivo.
tanto do estômago como colo retal. Provavelmente é porque as substâncias presentes no chá, grande parte das substâncias, né, os polifenóis, eles ficam retidos no intestino, eles não passam para a circulação. Então, ali naquele local, eles acabam exercendo essa ação mais preventiva, de diminuir a atividade de substâncias carcinogênicas, né? Então, foi um resultado bastante interessante. Aí vem extratos de romã, está sendo muito estudado, né? A romã tem esse pigmento vermelho bonito, são polifenóis também. Então, eles verificaram, né, que em modelos experimentais, tanto de câncer de cólon, próstata, pele, pulmão, mama e leucemia, ela funcionou. Mas isso ainda em animais, né? Mas comer romã, extrato de romã, não tem problema nenhum, né? Então, o grande problema, não tem nenhum risco associado, né? Mas pode ser que para o futuro a gente tenha outras novidades, né? Aí vem os extratos de uva, né? E aí vem a questão do resveratrol. Vocês já ouviram falar do paradoxo francês? Então, para quem não conhece, o paradoxo francês é que os franceses comem muito queijo, né? E queijo gorduroso, né? Queijo com teor de gordura e de gordura saturada elevado. E, relativamente, eles têm uma incidência menor de doenças de infarto, de trombose e tal. E aí associaram isso com o consumo de vinho, porque eles consomem bastante vinho, né? E uma das substâncias é o resveratrol, né? Na realidade, é aquilo que dá cor para o vinho, né? São os polifenóis. O resveratrol faz parte aí dos compostos fenólicos que estão presentes no vinho, no suco de uva e tudo mais. Agora, para câncer, né, eles verificaram a atividade anticarcinogênica em modelos experimentais. O grande problema do resveratrol e outros polifenóis é que eles têm uma baixa biodisponibilidade. O que quer dizer isso? Passa muito pouco para a circulação, né? Então, dificilmente eles vão ter atividade em outros tipos de câncer, que não sejam aqueles cânceres do sistema digestivo, né, onde eles ficam retidos. Eles têm a mesma dificuldade que os polifenóis do chá verde. Então, já se viu que esses polifenóis do chá verde têm essa característica. Aí a questão do sistema cardiovascular, o que está relacionado? É que, da mesma forma que acontece com o chá verde, esses princípios ativos, polifenóis também, a mesma categoria que tem no chá verde, também podem estar reduzindo a absorção da gordura, né, que vem dentro do queijo. Então, aí a gente vê que é uma combinação muito legal, né? Comer queijo e tomar vinho, né? Nem um pouco ruim esse tipo de combinação, né? Isso a meu ver, né? Mas aí, outra planta bastante estudada, né, a cúrcuma longa, né, que tem essa cor bonita, né, o açafrão da terra, ela é consumida há mais de 4.000 anos, a origem foi na Índia. Existem uma centena de substâncias ativas, no óleo essencial sai a turmerona, e os curcuminoides, curcumina e derivados. Então, existem vários estudos experimentais, né, com atividade antioxidante, antimutagênica, antiproliferativa, microbiana, anti-inflamatória, em linhagens tumorais, isso é estudo in vitro, né? São, então, estudos que ainda são muito limitados, mas tem também estudos in vivo, né, com a cúrcuma longa, também estudos experimentais, né?
com atividade anticarcinogênica em pele, mama, estômago, fígado e linfoma. Então, já existe. E uma atividade anti-inflamatória, é um dos usos da cúrcuma, né, para tratar processos inflamatórios. Então, aqui a gente vê também que existe aí uma perspectiva grande, existem estudos clínicos sendo feitos com a cúrcuma, com os princípios ativos da cúrcuma, para exatamente, né, ter uma ação de relacionar o consumo com a diminuição de risco de alguns tipos de tumores. Né? Depois vem o açafrão, né, que é o outro, é o Crocus sativus, que é o açafrão, que ele é de origem no sudoeste da Ásia, também tem muitos componentes no óleo essencial, tem um carotenoide que dá essa cor bonita, essa cor vermelha, né, com atividade em linhagens tumorais, em atividade em modelos de câncer de pâncreas e linfoma. Se isso, né, se confirmar realmente em humanos, para câncer de pâncreas seria fantástico, porque o câncer de pâncreas é um dos piores, né? Não tem nada que cure esse câncer. A única chance é pegar no começo, né? Fazer a cirurgia, mas é um câncer desgraçado, é um dos piores mesmo. A expectativa de vida dos pacientes com câncer de pâncreas é de 6 meses. Então, tomara que realmente essas ações se confirmem em estudos clínicos, né? Então, eles têm atividade em diversos modelos de câncer. Falta ainda, mas sem dúvida também tem estudos em andamento, né? Agora, quando a gente... Então, eu falei para vocês de consumir alguns alimentos, algumas substâncias presentes nos alimentos, no vinho, né? Com a diminuição do risco. Agora, como que a gente pode prevenir? Aí é uma atitude, né? Mais até efetiva, né? Então, a prevenção né, a gente teve aí outubro rosa, novembro azul, né, que fala da prevenção, né. Então, começando pelo cigarro, pelo tabaco, 40% das mortes provocadas por câncer é pelo cigarro. Tabaco, charutos, todos eles. Charuto, cachimbo, é o tabaco. Então, vejam só o que seria, a importância, né, de acabar com o fumo, né, com o cigarro e tudo mais. É que dá muito dinheiro para a indústria e eles corrompem muita gente, né. Outra coisa que é importante na prevenção são infecções, aquelas infecções que não se curam, né, e elas são responsáveis por 20%. Então, o câncer de colo de útero, pelo herpes, né, o papiloma, é importante, né, esses exames preventivos para o câncer de colo uterino. O outro é hepatite, né, a hepatite é uma doença desgraçada. Hoje, para a hepatite B, existem vacinas, né? E isso é o melhor método de prevenção, sem dúvida alguma, mas a hepatite é uma doença crônica, que não... Agora, para hepatite C, hepatite B, estão surgindo algumas drogas aí, que têm uma perspectiva, né? Mas a hepatite, normalmente, ela é uma doença crônica, que o organismo não consegue eliminar, e que ela acaba indo ou para a cirrose hepática ou para o câncer hepático, né? Então, o desenvolvimento de vacinas, né, já tem vacina para hepatite A, hepatite B, e espero que tenha logo uma vacina para hepatite C. Processos inflamatórios crônicos, então, são aquelas inflamações que não se resolvem. Por exemplo, esofagite.
a esofagite de refluxo, aquele refluxo, né? O conteúdo que sai do estômago e vai até o esôfago, às vezes chega até a garganta. O que acontece nisso? O pH do estômago é um pH muito ácido, tem ácido puro, ácido clorídrico lá puro, né? O pH chega a 2, ou até menos. Então, só que o estômago, ele tem uma proteção contra esse ácido. Agora, o esôfago não tem. Então, quando dá o refluxo, o que acontece? Esse refluxo vai queimando o esôfago, vai queimando. E se não for tratado, esse processo inflamatório longo, né, que acontece, acaba favorecendo o desenvolvimento de uma célula tumoral. Então, grande parte a maioria do câncer de esôfago é consequência de esofagite crônica. Então, por isso é importante não ir dormir depois que come, né? Se tem pessoas que costumam tirar uma soneca depois do almoço, tal, é importante, tira sentado, né? Arruma uma daquelas cadeiras aquelas cadeiras que ficam bem confortáveis, mas não se deve dormir depois, né? Dormir, deitar depois que come, porque essa favorece, né, o refluxo. Então, para quem tem refluxo, existem cirurgias, né, e existe tratamento também para isso. Né? Inflamação intestinal crônica, né, tem algumas doenças inflamatórias crônicas, colite ulcerativa, se não for cuidado, esse processo longo inflamatório pode produzir o câncer. A prostatite, infecções, inflamação de próstata constante é uma das causas, né? A contaminação, né? Ar, água, alimentos, a gente tem um monte aí de agentes carcinogênicos aí no ar, né? Aí o uso de antiestrogênicos, isso na prevenção do câncer de mama, a finasterida para câncer de próstata, a aspirina, vejam só, e outros anti-inflamatórios para quem já teve câncer coloretal, e principalmente os exames preventivos, né? O exame preventivo para câncer de mama, de cólon, para câncer de próstata, se alguns tipos de câncer têm uma característica genética importante, então, para quem já tem algum tipo de câncer familiar, por exemplo, coloretal, tem alguns tipos de câncer coloretal que são de origem familiar, então, fazer os exames preventivos, né, os exames de pesquisa de sangue nas fezes, fazer colonoscopia, fazer endoscopia para aquelas pessoas que têm esse tipo de câncer. Eu tive um amigo, né, isso já tem muito tempo, né, tem mais de 20 anos, ele tinha 39 na época, e aí o que tinha acontecido? Uma família grande, mineira, né, 10, 12 filhos, primeiro apareceu o câncer de cólon numa irmã. Quando diagnosticaram, já estava tomada, ela faleceu. Logo depois apareceu em outra irmã. Essa eu acho que ainda está viva, conseguiram fazer cirurgia e tudo mais. Aí o médico reuniu todos e falou assim para eles, esse é um câncer familiar, todos vocês têm que fazer endoscopia e colonoscopia. E ele, na época, ele trabalhava na Danone, na época que a Danone estava comprando essa fábrica de biscoito que a gente tem aqui lá no Tapetão, não lembro o nome antigo dela, né? E ele estava trabalhando muito, correndo para cima, para baixo, não fez os exames. Um pouco depois, 2 anos depois, apareceu e já estava tomado, ele morreu com 39 anos. É o mesmo tipo de câncer que tem o Covas, né, o prefeito de São Paulo, né? Então, é importante, né, esses exames preventivos, né, e olhar para a sua família, né? Se você tem na família
A avó teve câncer de mama, a tia câncer de mama, a irmã da tia câncer de mama. Que câncer você pode ter? É o câncer de mama, você tem que fazer os exames, ficar em cima, né? E tem muita gente que fala, não, a minha mãe teve, minha tia teve, minha avó teve, eu não vou nem no médico, eu não quero nem saber, né? Faz o papel do avestruz, né? E, no fim, a hora que aparecer, e se aparecer muito tarde, né? Acaba tendo muita dificuldade. Então, hoje, são esses cânceres aqui, quando diagnosticado, a maioria, né, dos cânceres, quando diagnosticado precocemente, pode favorecer, pode ser curado, sem dúvida, né? E mudança de hábitos alimentares, né? Aqui eu falo dos processos inflamatórios crônicos e o câncer, né? Então, ó, a Helicobacter pylori, que é uma bactéria que às vezes está envolvida na gastrite e na úlcera gástrica. Então, toda vez que a gente tem gastrite, quem já fez, né, eles já fazem a pesquisa para Helicobacter pylori. Porque se ela estiver presente, tem que fazer um tratamento com antibiótico, porque se ela não for eliminada, né, do estômago, com o tempo ela pode provocar um câncer da mucosa gástrica. Então, aquilo que eu falei, doença inflamatória intestinal, câncer de próstata, prostatite, câncer de colo, desculpa, prostatite para próstata, hepatites para fígado, refluxo, álcool, fumo, esqueci, né? Pessoas que fumam muito, tomam muito álcool, principalmente aqueles álcool com alto teor de álcool, né? Os destilados, né? Pode ter tem um risco muito grande de câncer de esôfago. A sílica, o fumo, o asbesto, o câncer de pulmão, o fumo, pancreatite crônica, que muitas vezes é produzida pelo álcool, né, câncer de pâncreas, o vírus do papiloma humano, HPV para câncer uterino, infecções de bexiga frequentes, né, câncer de bexiga, o xistosoma para câncer de cólon. Então, toda vez que a gente tem um processo inflamatório, né, que ele não se cura, ele pode desenvolver um câncer algum tipo de câncer, né? Esse slide é mais um slide técnico, mas é que a maioria dos processos inflamatórios que acontecem com a gente é uma inflamação terapêutica, o organismo acaba eliminando. Agora, aqueles tipos de inflamação provocado por agentes externos e que o organismo não dá conta, pode, né, desenvolve uma inflamação patológica que pode resultar no desenvolvimento tumoral. Olha para vocês, isso aqui é mortalidade por câncer nos Estados Unidos. Vocês podem ver que eles fizeram um acompanhamento de 1930 até 2000 e quase 2010. Tem mais atualizado, mas olhem você, ó, isso aqui, o que mais mata nos Estados Unidos e no mundo todo, que o tipo de câncer mais mortal, não é o mais frequente, o mais mortal é o câncer de pulmão e brônquios. Então, vocês vejam, em homens, né, o fumo começou, né, o cigarro começou ali no início do século passado e foi aumentando, quanto mais gente fumava, mais câncer de pulmão e de brônquios, tal, até que chegou, mais ou menos, o pico, né, foi na década de 90, entre 90 e 95, quando lá começaram as campanhas antifumo, né? Então, vocês vejam como começou a baixar, né? Isso é prevenção, olha aqui, câncer de próstata, né? Quando começou a prevenção, o câncer começou a diminuir, a mortalidade por câncer de próstata, então vocês vejam como é importante. Câncer de cólon e de reto, né? A partir do momento que começaram a fazer pesquisa, né, de sangue nas fezes, colonoscopia, olha como está reduzindo a mortalidade, né?
Aqui, ó, pâncreas, como eu falei até agora, nada, né? Fígado, pâncreas, né? Não tem como prevenir. E aqui, câncer de estômago, vejam vocês como que estava. O câncer de estômago, em 1930, era o que mais matava. Interessante, né? E aí, olha o que vem acontecendo, vem caindo, caiu. E sabem o que é isso? Né? É preservação de alimento. Foi a introdução da refrigeração, da geladeira. Na medida que começaram a preservar melhor os alimentos, o câncer de estômago diminuiu bastante, do mais letal é um dos menos letais, né? E isso tudo foi a introdução da geladeira, vejam só vocês, né? Porque antigamente, como que era a conservação? Né? A conservação de carne, punha na banha, né? Ou no sal, excesso de sal, não eram bem conservadas, e todos esses métodos de conservação, de conserva, acabam gerando substâncias carcinogênicas, né? Aqui em mulheres, nos Estados Unidos, né? Então, vejam vocês, ó, mulher não fumava, né? Diferente dos homens, que foram os primeiros que começaram a fumar, as mulheres começaram a fumar só depois da década de 60, né? Com a Revolução Feminina, né? Foi a pior coisa que elas fizeram, né? Fumar. E hoje é o que mais mata mulheres de câncer nos Estados Unidos. Aí, vejam só, mama, começaram as campanhas de prevenção, olha como está diminuindo. Cólon e reto, também, colonoscopia, fezes, sangue nas fezes. Câncer de útero, veja só, né? É o exame do Papa Nicolau. Né? Câncer de ovário, os outros tipos não tem muito como prevenir. Então, vocês vejam que esses exames preventivos são muito importantes. No Brasil, né, a gente ainda não atingiu muita coisa, não. Então, vocês podem ver que não dá nem para enxergar direito, só aumentando, mas ainda a gente não tem curvas como essa, que a gente vê uma queda, né, nos exames preventivos, né? Por isso que essas campanhas todas, né, de câncer de mama, câncer de pele, câncer de próstata, e devia ter mais ainda, né, para colo retal, onde é possível fazer exame preventivo, onde mudanças de hábitos sejam possíveis, a gente pode ter uma prevenção maior. Aqui, para quem gosta quer estudar, ler um pouquinho mais sobre câncer, esse livro é escrito por esse pesquisador, ele é americano, mas de origem, acho que indiana, Siddhartha Mukherjee. Ele escreveu um livro, é um livro muito interessante em linguagem normal, na linguagem científica, né? Que ele conta a história, né? E ele chama do Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. E ele tem uma frase que eu tirei de lá, né? Que ele diz o seguinte, que o crescimento maligno e o crescimento normal, porque a célula tumoral ela é muito parecida com a célula normal, né? Daí vem a dificuldade da gente conseguir um tratamento que só atinja a célula maligna e preserve a normal. Mas, e essa frase dele, né, que o crescimento tanto da célula maligna como a normal, elas são tão entrelaçadas, né, geneticamente, que separá-los pode ser o desafio científico mais importante que a nossa espécie tem diante de si. Bom, isso foi antes da Covid, né? Hoje a Covid é o nosso maior desafio, mas a gente vai vencer, né? A gente vai conseguir passar, as vacinas já estão aí, quem sabe, né, o ano que vem, se a besta quadrada no nosso presidente não atrapalhar muito, né, a gente vai chegar nessas vacinas.
Mas, no caso do câncer, é muito mais difícil do que encarar um vírus, né, um vírus mortal, como esse que a gente tem agora, né, diante da gente. Bom, aí a gente tem a pesquisa com os carotenoides. A gente já falou, licopeno é um carotenoide, né? E os carotenoides são substâncias tetraterpenoides, ou seja, são substâncias que são lipossolúveis, elas são solúveis em óleos, em solventes orgânicos, né? Qual é a grande vantagem? Elas se distribuem bem pelo organismo, então elas vão para todo lugar. A gente encontra esses carotenoides no cérebro, no olho, elas se distribuem bem. E é o que dá a coloração amarela, né? A coloração amarela, a laranja, a verde, a vermelha. Uma das grandes propriedades é a ação antioxidante, o sequestro de radicais livres, né? Então, a gente tem vários, a gente vai falar de algum deles. O licopeno, né, a gente nem precisa mais falar, já contei bastante para vocês, mas além do câncer de próstata, né, estão estudando em pulmão, esôfago, outros tipos de câncer, como eu disse para vocês. Agora vem a luteína e a zeaxantina. A luteína, ela aparece principalmente nas folhas verdes, né? A couve é a que mais tem, são os vegetais verdes. Couve, espinafre, brócolis, alface romana, alho poró e as ervilhas. É o que dá aquela cor, a cor verde, né, parte, né, da cor verde desses vegetais, né. E a zeaxantina, que vem do milho, né. Zea ela é o nome científico do gênero, né? Tanto é que maizena vem também desse nome. E a zeaxantina, ela é do milho, é um carotenoide do milho. E o que se descobriu? Uma das doenças, eles descobriram primeiro que a luteína ela é muito encontrada na retina, com atividade antioxidante. E aí o que se descobriu? Isso há muito tempo, né? Que as pessoas que tinham degeneração macular, o que é a degeneração macular? É um tipo de cegueira, né? Ela acontece, é uma degeneração macular senil, ela acontece numa região aqui do olho que é responsável pelo centro da visão. Então, a pessoa olha essas figuras, aqui é a visão normal, ela vai perdendo o centro da visão, tá vendo? Até que ela perde total, ela tem só a visão lateral. Minha mãe teve, né? Minha mãe teve, e é terrível, né? É terrível porque minha mãe cozinhava muito bem, ela costurava muito bem, enfim, ela teve que deixar porque ela só tem a visão lateral para andar com muita dificuldade, né? Andava em casa, tal, mas ela tem uma dificuldade enorme, né? Tem uma alteração da visão. Ela falava que quando ela andava na rua, os postes pareciam que estavam todos caindo, né? E a degeneração macular, ela é característica principalmente de pessoas de pele clara e de olho claro. Então, eu puxei minha mãe, né? E desde que eu descobri, né, se eu tiver degeneração macular, a única coisa que eu faço, a minha profissão é ler, escrever, o dia inteiro depende dos olhos, né? Eu vou morrer, né? Eu vou morrer de depressão se eu tiver uma coisa dessas, né? Então, desde que eu soube, mesmo ainda sem ter uma confirmação, hoje os oftalmologistas estão receitando, mas há 10, 15 anos, eles nem sabiam o que era isso, mas já se tinha uma desconfiança. E por que a desconfiança, né? Porque eles verificaram em autópsias que as pessoas que
tiveram degeneração macular, elas tinham pouca luteína na retina. E as que não tinham, tinha bastante luteína. Então, foi daí que começaram a desconfiar, a luteína pode ter uma ação aí para diminuir o risco dessas doenças. É claro que a consequência maior dessa doença é raio ultravioleta. Então, minha mãe morreu com 97 anos, quando ela era jovem, ninguém sabia de raio ultravioleta e as ações que podem ter na pele, no olho, né? Então, hoje, todas as lentes de óculos, mesmo a lente de óculos normal, ela tem que ter proteção UV. Vocês podem ver, óculos de sol, óculos, ele tem que ter essa proteção que vai ajudar a evitar esse tipo de coisa. Então, hoje, quando eu vou, por exemplo, num restaurante por quilo, que tem feijoada, eu só como a couve. Então, eu procuro sempre comer, porque, ou às vezes até suplementar, mas eu me entupo eu vou sempre onde tem feijoada só para comer a couve. Claro que eu gosto da feijoada também, mas a couve é o principal, a feijoada é o acompanhamento, né? Então, eles verificaram, né, que pode ter, né, uma diminuição do consumo, né, desses alimentos, né, rico em luteína e zeaxantina, pode diminuir o risco da degeneração macular, catarata e retinite. Depois vem o paradoxo do esquimó, né? O que é o esquimó? Ele vive lá no Polo Norte, lá não cresce nada, né? Lá só cresce gelo, né? Então ele come peixe. E tudo peixe muito gorduroso, né? Com muita gordura, um teor de gordura muito alto, né? Então comiam tanta gordura e tinha uma incidência mais baixa de doenças cardiovasculares, infarto, derrame, trombose e tudo mais. E aí que se descobriram que a gordura do peixe, que é uma gordura a ômega 3, que é uma gordura que não congela, por isso o peixe ele tem uma capa gordurosa para conseguir aguentar aquelas temperaturas, Mar do Norte, aquela região toda. E aqui, né, vocês todos devem se lembrar, né, do óleo de fígado de bacalhau, que foi lançado em 1876, né? Esse aqui não é o frasco, é o frasco atual, ainda existe, né? E que era comum, né, nas famílias darem óleo de fígado de bacalhau para as crianças, né? E que se sabia, né, que ele era rico em vitamina A e D, e ele começou a ser dado lá nos anos, né, no século XIX, para tratamento de raquitismo. Ainda eles não sabiam do papel da vitamina D, nem sabia que tinha vitamina D, não conhecia a vitamina D. Eles achavam que era a vitamina A que era responsável pela diminuição do raquitismo, né? Depois que se descobriu que ele é rico, fonte de vitamina D e também de ômega 3. Hoje ainda existe, mas é ruim que dói, né? Tomar óleo de fígado de bacalhau, né? Hoje tem até emulsão Scott com sabor de morango, qualquer coisa assim, né? Mas ainda um suplemento interessante, né? Então, o que são os óleos? São ácidos graxos insaturados, que tem essas... Isso aqui é um ácido graxo, uma gordura, né? Que é o linoleico, que tem o ômega 6. E aqui é o ômega 3. O que quer dizer? Isso aqui são duplas ligações, né? E a primeira dupla ligação é no carbono 3, por isso que ele chama ômega 3. No ômega 6, a primeira é no carbono 6. Tem o ômega 9 também, mas, enfim, são óleos, né, que dificilmente, que não solidificam. Você pode colocar na geladeira, né, não só pode pôr o óleo, aqui o ômega 6 é de óleo de soja, de milho, algodão, né? A gente pode pôr na geladeira que ele não congela. A mesma coisa com o ômega 6, né? Não tem ômega 6 assim, em litro, né? Mas é a mesma coisa, ele não vai congelar. Enquanto os ácidos graxos, né, a gordura saturada, ou seja, não tem nenhuma dupla ligação, ela solidifica fácil.
esse aqui é o ácido láurico, que é o ácido graxo, a gordura predominante no óleo de coco. E vocês podem ver que a gordura de coco, se colocar na geladeira, ela solidifica, fica sólida na hora, né? Então, você tem até que aquecer. E mesmo, às vezes, fora da geladeira, quando o tempo esfria, ela começa a endurecer. Né? É o mesmo tipo de gordura que a gente tem, por exemplo, uma picanha, né? Quando a gente faz a picanha na panela, né? Enquanto está quente, a gordura está lá toda líquida. A hora que esfria, forma aquela placa, né? Que é essa gordura que é maléfica, né? Mas é muito gostosa. Mas, enfim, o consumo, né, de ácidos graxos, o que se descobriu é que a gente consome muito pouco ômega 3. Existe um desequilíbrio na nossa alimentação entre ômega 3 e ômega 6. E quais são as fontes alimentícias de ômega 3? Vamos ver aqui. Peixes, principalmente peixe de água salgada, peixe de águas frias, né? Então, ó, aqui tem a cavala, o salmão é o que a gente tem mais contato, atum, o namorado, nozes, o arenque, a sardinha, camarão, aqui a gente tem a chia, né? Tem também a linhaça, mas são os peixes, né? Aqui não está o bacalhau, mas o bacalhau também é um dos peixes que tem bastante ômega 3. Então, dizem os especialistas que a gente deveria comer pelo menos 100 gramas desses peixes 2, 3 vezes por semana para ter um ômega 3 adicionado na nossa alimentação. E o esse benefício só vem numa mudança de hábito alimentar, consumir frequentemente, né, para que ele entre no nosso metabolismo e tenha algum efeito. E quais são os efeitos que foram vistos? Primeiro, que ajuda a regular a fluidez do sangue, né? Na realidade, ele tem uma ação contra uma substância que provoca a coagulação. Então, ele diminui a coagulação e isso pode diminuir o risco de trombose e tudo mais. Ajuda a diminuir os níveis de triglicerídeos, né? Ajuda na resposta anti-inflamatória e imunológica. As pessoas que têm doenças inflamatórias crônicas, o consumo regular, aí pode ser em cápsulas também, porque é muito difícil a gente, na alimentação, atingir, diminui esses processos inflamatórios crônicos, né? Então, essas doenças crônicas de pele, psoríase, se usa muito para psoríase, então, ajuda no tratamento, né? Mas tem que ser um hábito, não adianta, vou tomar ômega 3, vou comer um salmão hoje, só depois de um mês vou comer de novo, não vai ajudar. Então, eles contribuem para a diminuição de risco de doenças cardiovasculares, eles são importantes, hoje já são adicionados em leite infantil, para o desenvolvimento físico e mental de crianças. Hoje, esses leites que têm específicos aí para determinada fase do desenvolvimento da criança, eles são adicionados, e estão estudando para doenças que diminuem a cognição, como o Alzheimer, né? Então, tem estudos e tem uma lógica, né? Então, não dá para nós, da nossa idade, agora, querer esperar os estudos. O negócio é consumir mesmo essas coisas que têm ômega 3, né? Mas tem uma lógica, né? Porque o Alzheimer tem um processo inflamatório associado. Então, na medida que a gente diminui esse processo inflamatório associado ao Alzheimer, e isso é comprovado, a gente pode diminuir o risco, retardar.
foram aprovados vários produtos, né? Então, a gente tem óleo de peixe líquido em cápsulas, leite, né? Teve muito leite, isso há sei lá, 20 anos, 15, 20 anos, tinha leite com ômega 3, né? Só que eles não conseguiam adicionar muito ômega 3 no leite, né, para dar uma dose adequada, porque o leite ficava com cheiro de bacalhau, aí ficava ruim, né? Então, hoje a gente não encontra mais, mas isso lá em 2003, 2004, se encontrava bastante leite com ômega 3, mas acabou não dando certo. Aí tem creme vegetal, vários deles, né? Extratos, né, com esses extratos poliinsaturados marinhos, óleo de canola, de girassol, de milho, tem muito pouco, né? Ômega 3. Tem o leite infantil, como eu disse para vocês, leite em pó modificado, mas não muito. O que se hoje encontra muito, né, são cápsulas, né, cápsulas de ômega 3. E aí, para deficiência cognitiva, né, aí vem a história do ginkgo biloba. Nossa, nós vamos passar um pouquinho hoje, não é a última aula, né? Então, o ginkgo biloba, vejam vocês, isso aqui é um poema do Goethe, né, do famoso Goethe, e esse é o original, se vocês olharem aqui à esquerda, é o poema original, na folha original, e ele coloca 2 folhinhas de ginkgo biloba, né? E aqui está o poema, né? A folha desta árvore que de leste ao meu jardim se veio afeiçoar, dá-nos um gosto de sentido oculto, capaz de um sábio edificar. Será um ser vivo apenas, em si mesmo em 2 partidos, né? Por causa desse formato da folha. Será um ser único, né? Serão 2 que se elegeram e nós julgamos unidos? Será uma coisa só, da junção de 2? Para responder a essas perguntas, tem um sentido real. Não vês por meus cantos como sou uno e duplo afinal. Então, ele usa, né, a folha do ginkgo para fazer esse poema. E o ginkgo biloba, os botânicos consideram que é a árvore mais antiga sobrevivente na face da Terra. Ela tem 300 milhões de anos, né? Falam que é um fóssil, né? Um fóssil vivo, né? Ela é uma... Opa, desculpa. É uma árvore que tem um formato de pera quando jovem, chegando a 40 metros de altura, e um diâmetro de 10 a 20 metros. Quando ela chega em 100 anos, né? E ela tem uma resistência muito grande a insetos, micro-organismos, poluentes, era aquilo que eu falei para vocês lá atrás, né? As árvores, as plantas, como não tem como se locomover, elas sintetizam coisas para se defender, né? Substâncias para se defender. Ela sobrevive em áreas de extrema poluição, e ela foi a primeira espécie a crescer em Hiroshima após a bomba atômica. Vejam essas fotos aqui. Essa foto aqui, ó, que vocês estão vendo, foi logo depois da bomba atômica. Esse aqui é o ginkgo, vocês vejam que o ginkgo estava aí caidão, mas não morreu. Ele está aqui, ó, depois sobreviveu e aqui são várias, né, lá de Hiroshima, Nagasaki, várias espécies de ginkgo biloba que sobreviveram à bomba atômica. Então, vocês veem o poder, né, a mística que tem essa árvore, né, fantástica, né? Olha que coisa bonita, né? Quando ela está já com as folhas amareladas, né? E tem vários princípios ativos, né?
principalmente os gincolídeos, que são, se acredita sejam as substâncias ativas, né? E aí tem um monte de estudo, tem estudo de monte, tem livros só com estudos de ginkgo. Aqui são os estudos experimentais em animais, né? Aumenta a tolerância à hipóxia, ou seja, pouco oxigênio, né? Principalmente no tecido cerebral, diminuição de edema cerebral após trauma, lesões de retina, diminuição do declínio de receptores que estão envolvidos com, principalmente os muscarínicos, com memória, aumento da captação de colina no hipocampo. A colina ela é precursora de um neurotransmissor importante para a memória, atua na microcirculação, e aí se acredita que aumenta a capacidade de memória, aprendizado, tal, e colabora nos problemas de equilíbrio, qualidades hemorreológicas do sangue, então a viscosidade, agregação, capacidade de deformação do eritrócito, tem uma ação antioxidante importante, inibe esses fatores de agregação plaquetária e neuromodulação, né, que é um fator que ajuda nessa melhora das qualidades hemorreológicas do sangue. Aí vem a questão da demência. Aqui eu vou deixar para vocês, né, porque são várias, né, então a demência não é só Alzheimer, né, várias situações podem levar à demência, né. Então, aqui a gente tem metabólico tóxica, então, abuso de álcool, drogas, problemas nutricionais, né, deficiências, né, ácido fólico, vitamina, falência, né, de órgãos importantes, muito cálcio, hipoglicemia, hipotireoidismo. E aí tem uma coisa que eu achei interessante, que é som, excesso de som. E aí eu entendi uma coisa, né? Na minha casa aqui, agora mudou um pouco, porque a polícia tá mais fiscalizando. Aqueles passava muito, ainda passa de vez em quando, aqueles carros carregados de equipamento de som. Vale mais o equipamento de som que tem no carro do que o carro, né? O som, aquele volume todo, né? E eu sempre xingava os caras, né? Xingava não, né? Xingava comigo aqui, né? E aí agora eu entendi. Eles são dementes, né? Porque aquele som tão alto provocou demência, então eles não percebem mais o que eles estão fazendo, coitados, né? Depois tem estrutural, doença vascular, Alzheimer, Parkinson, infartos, enfim, esclerose, uma série de doenças, né, que podem, doenças infecciosas, várias, encefalite, HIV, né, que podem provocar demência. O Alzheimer é uma delas, tá? Onde que ele está aqui? Está por aqui. O Alzheimer é só uma delas. Aí tem vários estudos, tem muita discussão, tem gente que fala que funciona, tem outros que falam, ginkgo biloba é porcaria, não funciona, porque é muito difícil mesmo comprovar, para qualquer substância, não é só para o ginkgo biloba. Tem uma série de substâncias sendo estudada, por exemplo, para Alzheimer, mas que tem uma dificuldade grande, né? Aqui tem uma reunião de estudos clínicos controlados, o extrato padronizado, esse é outra coisa importante, né? Porque não adianta fazer o chá do ginkgo biloba. Primeiro que não tem ginkgo biloba no Brasil, tem muito pouco lá no sul, que plantaram há pouco tempo, até crescer aquilo vai demorar muito, né? Então, são extratos padronizados. Então, hoje a gente encontra ginkgo biloba nas farmácias, em comprimidos, são fitoterápicos, feitos com extratos padronizados, né? Então, se alguém quiser tomar, tal, tem que ver. Existem dois tipos, né? Esse EGB e esse LI, que são padronizados nas substâncias ativas, né? Então, eles viram, né, no tratamento de alguns tipos de demência, eles viram que melhora nos lapsos de memórias após 4 semanas,
e melhora de sintoma de vertigem após 8 semanas. Então, não é uma coisa assim, demora muito para aparecer o efeito, né? E eu vou contar um caso para vocês, né? Uma das indicações de que funciona mesmo é para labirintite. E eu tive um problema no ouvido, que foi numa viagem, eu estava com uma resfriadinho e tal, e fui para uma banca lá em Cuiabá. E a hora que o avião começou a baixar por causa da diferença de pressão, os meus 2 ouvidos pareciam que iam explodir, porque eu estava resfriado, então aquilo, nossa, cheguei ali com uma dor enorme, tive que tomar muito corticoide, voltei no dia seguinte, enfim, né, aí tive que fazer tratamento e tal, e ficou depois uma labirintite, né, e um zumbido, né, um zumbido desgraçado, de vez em quando ele volta, né, e a labirintite, e comecei a tomar o ginkgo biloba. Por enquanto, depois de um bom tempo, a labirintite sumiu, se eu falar baixinho, senão ela resolve acordar, e o zumbido também, né? Ainda eu tomo, mas é uma coisa frequente, né? Tem alguns estudos com Alzheimer, alguns estudos com pacientes, e aí tem 2 tipos de avaliação, né, nesses estudos que foram feitos. Uma avaliação é psicopatológica, é a avaliação feita pelo médico que vê o paciente uma vez, sei lá, a cada meses, né? E depois tem uma avaliação, quando eles fazem esses estudos, com as pessoas que acompanham o paciente, né? São as pessoas que cuidam do paciente, né? Pode ser enfermeira, cuidadora, filho, marido, mulher, né? E aí, sim, essas pessoas viram diferenças, mas, 26 a 50, de novo você quer acabar com a minha aula, diferenças depois de muito tempo. E os com Alzheimer tiveram uma melhora, foram um resultado mais positivo do que os com demência multi-infarto. São aqueles infartos, principalmente quem diabetes pode provocar isso, vários infartozinhos no cérebro, e que acaba provocando demência, né? Se acredita que teve uma diminuição da progressão, né? Então, as indicações para o ginkgo hoje, né, são tratamento sintomático da demência, então falha de memória, dificuldade de concentração, depressão, vertigem, isso funciona bem, zumbido, alguns tipos de cefaleia, né, vertigem, zumbido de origem vascular, doença arterial oclusiva periférica, aquela doença, né, de insuficiência de sangue, principalmente para os membros inferiores, né, que é aquela pessoa que não consegue andar muito, que já dá dor e cansaço nas pernas, né. As doses são entre 120 e 240 miligramas por dia, e a duração, vocês vejam, é acima de 8 semanas, né. Tem alguns efeitos adversos, são de baixa frequência, né? E aí tem vários usos potenciais que estão sendo estudados, né? Em oftalmologia, em glaucoma, degeneração macular, problemas auditivos, zumbigem, vertigem, isso já está comprovado, asma e bronquite alérgica, mas não tem ainda confirmação. Imunossupressão, mas isso só viram em animais e laboratórios, disfunção sexual e ginecológica, né, na TPM, são estudos aí que estão avaliando o ginkgo biloba.
quando a gente fala de alimentos, aqui a gente tem isso, acho que já passei para vocês, né? O que deve se fazer, né? Dar preferência a fontes vegetais, ingerir 5 ou mais porções de frutas e vegetais por dia, é o que vai dar todas aquelas substâncias que eu falei para vocês lá atrás, né? Os carotenoides, os polifenóis, então, ingerir outros alimentos de fontes vegetais, tais como pães, cereais, grãos, arroz, massas, feijões, diversas vezes por dia, usar bastante cereais integrais, né? Farinha de trigo integral. Isso aqui não é para fazer regime, não. É o tipo de alimentação mesmo. Limitar a ingestão de alimentos ricos em gordura, principalmente de origem animal. Limitar o consumo de carnes, principalmente. Isso aqui são recomendações de todos os institutos nacionais de saúde, tanto para câncer, como também para doenças do sistema cardiovascular. Então, a gente está ajudando nas duas, na diminuição de risco das duas tipos de doenças, né? Dá preferência sempre não é para parar de comer carne, não. Dá preferência para carnes magras, carnes brancas e peixe, né? Como a gente viu, peixe, principalmente peixe de água salgada, né? Estar fisicamente ativo, aí começa a coisa difícil, né? Adquirir um peso saudável, 30 minutos de exercício diariamente, pode ser caminhada, né? Manter o peso corpóreo dentro dos limites saudáveis, agora começa a ficar quase impossível. Diminuir, mas não suprimir o consumo de bebidas alcoólicas, né? Dizem, né, que até essa coisa do paradoxo francês, tal, que uma dose de uma bebidinha todo dia ajuda a relaxar, e realmente ajuda a relaxar, principalmente, né, quando a gente tem aqueles dias estressantes, tal, chega em casa, toma um vinhozinho, uma dose pequena, aquelas taxas, ou pode ser de vinho, pode ser uísque, cerveja, é o álcool que ajuda a baixar a tensão, né? E, sobretudo, abandonar o tabagismo, né? Sem dúvida alguma, o tabagismo está envolvido no câncer e doenças cardiovasculares. E aí, para terminar, vou falar da maconha, né? Que tem muito estudo e já tem gente tomando extratos, não é maconha, né? Extratos de maconha para várias doenças degenerativas, né? São usos potenciais e já tem estudos sendo feitos, já tem alguns médicos receitando, né? Então, tem um potencial enorme, né? A gente tem eu já falei disso para vocês, né? Que a gente tem um sistema endocannabinoide, né? Que são os canabinoides que nosso organismo produz, porque eles estão presentes nesse sistema no cérebro, tecido conjuntivo, músculo, pele, músculos, tudo mais, em diversos órgãos, células e glândulas do sistema imunológico. E esse sistema está envolvido na memória, na fome, no centro do vômito, né? Vocês lembram que eu falei, né? Antiemético, para aumentar o apetite, né? No sistema imunológico, na sensação de dor e na ansiedade, né? Então, existem muitos estudos com extratos, né? E alguns estudos que está dando certo. Uma das pessoas do grupo, nós conversamos hoje, né, que ela tem uma informação de uma pesquisadora lá de Santa Catarina que está dando para o pai, se não me engano, e está vendo resultados muito bons, né, para a doença de Alzheimer, né? Alzheimer, demência senil, e aí tem que ser um extrato, né, que tem que ter uma porção de THC e CBD. CBD é aquele que não tem a ação psicoativa, mas o THC também tem uma participação. Estão estudando bastante em doença de Parkinson, essa doença que é uma doença Huntington.
que é uma doença degenerativa, na esclerose múltipla, na esclerose lateral amiotrófica. Não sei se vai funcionar, né, em tudo, né, mas a ideia é que essas doenças estão relacionadas com a degeneração desse sistema endocannabinoide. Então, tem uma lógica aí, né? Então, pode ser que tenha coisas aí no futuro, coisas importantes, né? E tudo isso é porque o que está acontecendo, né? Nós estamos vivendo mais, né? Cada vez mais. A expectativa de vida está aumentando. A gente está conseguindo controlar doenças cardiovasculares, né? A gente já está conseguindo controlar bastante coisa. Vários tipos de câncer, né? Que eram as letais. E agora o grande desafio é fazer as pessoas viverem mais com a cabeça boa, né? Não adianta a gente viver 100 anos e estar fora do ar, né? Então, aqui, esse mapa, depois vocês podem dar uma olhada, é a expectativa de vida, né? No Canadá, em 2015, por exemplo, já era acima de 80 anos. Em 2050, vai ser entre 87 e 92. Então, a expectativa média, imagina, se a média é 92, vai ter gente com 100 e tralalá. As pessoas acima de 65 anos, em 2015 era de 21%. Em 2050 vai chegar entre 21% e 28%. E aqui a gente tem todos os países, né? Aqui 85%, deixa eu ver o país, o Japão, onde está o Japão aqui? O Japão, olha só. Em 2050, a expectativa vai estar entre 90 e 95. Hoje já tem muitos, né? Japoneses com mais de 100 anos, 110, tal. A gente não tem ideia ainda de quanto que a gente consegue viver mesmo. Então, vamos ver o Brasil como é que está. Em 2015, era por volta de 75 anos. Em 2050, vai ser entre 83 e 88, né? Em 2015, a gente tinha 14% acima de 65 anos. Em 2050, vai praticamente dobrar. Então, eu vou deixar depois para vocês podem ver, é um mapa da perspectiva de vida. Então, o controle dessas doenças degenerativas, né, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, esclerose lateral, todas essas doenças que atingem, né, o nosso cérebro, né, e que impedem a gente de ter uma vida melhor, né, são importantes, né, se descobrir formas de controlar essas doenças. E o investimento hoje está sendo na pesquisa dessas doenças, estão pesquisando muito, né, eu falei aqui dos canabinoides, né, por ser princípio de plantas, né, mas tem muita pesquisa sendo desenvolvida, né. Aqui a gente está vendo a porcentagem de acordo com a idade. Então, vocês vejam, o vermelho é o Alzheimer, né, entre 60 e 64, a maior porcentagem, né, de demência é Alzheimer, né, ele já atinge a população numa fase mais jovem, né, e ele vai aumentando, ó, vocês veem como ele vai aumentando. Depois o Parkinson, vocês veem como o Parkinson, na medida que a gente envelhece, a incidência vai aumentando. E essa outra doença é uma doença mais rara, né? Então, dá para ver a importância, né, de se fazer pesquisa, né? Pesquisa para o controle, né, e o tratamento dessas doenças, para que a gente possa ter viver mais e viver bem mais, né? Com saúde mental. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Para mim foi um prazer enorme estar com vocês. Eu sinto muito da gente não ter estado junto, né, presencialmente. Eu espero que a gente se encontre, quem sabe no ano que vem, né, a gente possa se encontrar para se conhecer melhor, né?
se ver, se conhecer, falar melhor. Para mim é sempre um prazer esse curso do programa Universidade, né? Que é um curso que a gente tem um retorno bastante grande. Eu aprendo muito com vocês também, né? E sempre falo que eu sempre falo para os meus alunos, ó, um dia eu vou ter junto com os alunos que eu dou essa aula de fitoterapia para os alunos também, né? E eu falei, vocês vão ver que vocês vão tomar um baile deles, né? E pergunto muito mais, tem muito mais interesse, né? Certo. João, nós que agradecemos, João, a sua disponibilidade, generosidade, tempo seu e da Mariana com a gente e essa troca aí tão importante, tá? Obrigada, muito obrigado, um ótimo final de ano para você, para a Mariana, para todos. E nós estaremos juntos o ano que vem, que a matrícula vai ser em fevereiro e vai ser curso online. E vai dar tudo certo, e vai ser um rico processo. Tá bom? Obrigada, professor. Muito obrigada. A aula valeu por tudo mesmo. Por curso, uma aula maravilhosa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me escrevam lá. Vocês têm no WhatsApp.